Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos todos ler juntos? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui, cada evangelho mostra uma forma como Jesus apareceu publicamente, principalmente para os seus. Lucas, por exemplo, mostra no capítulo 4, Jesus entrando na sinagoga num dia de sábado, justamente na cidade onde ele fora criado. E a Bíblia diz que ele pega, não por acaso, o livro do profeta Isaías. E cai, e a leitura é justamente o trecho que para nós hoje é o capítulo 61 desse livro, onde ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina a leitura desse texto, ele diz: hoje essa escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Aquela declaração causou uma balbúrdia entre os que ali estavam, porque todos sabiam que aquele texto era referente, dizia respeito ao Messias. Todo mundo entendeu que Jesus estava se declarando o Messias. Todo mundo entendeu que aquele texto se cumpria, portanto, em sua pessoa. A partir daí, Jesus, principalmente na conversa com seus discípulos, vai nos apresentar o Espírito Santo. Veja, primeiro, publicamente, ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele. Ele, portanto, é o ungido, ele é o separado. É a ideia do Antigo Testamento de que todo homem que recebia o Espírito, ele era, portanto, alguém delegado por Deus para fazer algo. Nós vamos encontrar alguns homens, por exemplo, como Sansão, que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele fazia coisas extraordinárias. E tantos outros homens de Deus do Antigo Testamento. Mas esse texto de Isaías, ele não está falando apenas de um homem que de repente é tomado por Deus, de um profeta, de um juiz, de um sacerdote, de um rei. Não, ele está falando especificamente do Messias. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite diz respeito ao Espírito Santo, a presença do Espírito na vivência humana, a presença do Espírito em nossa vida. Veja, Jesus não somente se apresentou como aquele que tinha sobre si o Espírito, no capítulo 4, versículo 18 de Lucas. No capítulo 14 de João, versículos 16 e 17, ele diz: e eu rogarei ao Pai,
vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Escute, a ideia sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento era a ideia de que ele vinha, usava você para realizar alguma coisa. Mas Jesus está nos dando uma outra concepção do relacionamento do Espírito Santo conosco. Primeiro, porque nesse texto ele está dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará. Não é apenas ele vos derramará, ele vos dará. E eu gosto da expressão quando ele diz: ele vos dará outro Consolador. Outro aqui é aquele que fará o que eu faço em meu lugar. É aquele que é igual a mim, que tem o mesmo poder que eu tenho, e fará em vocês o que eu faria se estivesse aqui com vocês. Aleluia. Ele está dizendo: eu darei a vocês. Ele não virá apenas em momentos e depois voltará em situações momentâneas. Não, eu vos darei a vocês, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Para que fique convosco para sempre. Escute essa palavra: para que fique. Aleluia. Ele está no meio da igreja, ele vive, ele se movimenta na igreja. Aleluia. O versículo 17 diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Agora ele vai dizer algo mais profundo: ele não somente ficará, ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou pregando essa mensagem hoje aqui porque, como eu preguei na semana passada, nós precisamos de um relacionamento com Deus, aleluia, que nos leve a viver o sobrenatural de Deus, aleluia. E a forma de Deus fazer isso é através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É interessante que esse texto diz: o mundo não conhece. Então você pode dizer que eu e você, que a igreja é bem-aventurada. É um privilégio da igreja. É um particular de Deus com a igreja. Não se pode ter essa experiência sem ser salvo em Jesus. Não se pode ter essa experiência sem conhecer Jesus. Não pertence ao mundo, pertence à igreja. É só para os salvos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Por isso ele vai dizer: mas vocês que são salvos, que são meus amigos, conforme ele disse lá, depois no capítulo 15, versículo 16 em diante: eu não chamo vocês mais de servos. Eu chamo vocês de amigos. Aleluia, glória a Deus. O nosso nível de relacionamento trafega no nível da amizade. Ele vai dizer: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aleluia. João capítulo 14, versículo 26. Diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, escute, eu gosto disso aqui porque ele diz primeiro que o Espírito, ele nos dará o Espírito. Primeiro, ele nos dará. Segundo, esse Espírito ficará conosco. E ele vai dizer, e esse Espírito habitará em vós. Eu darei, ele ficará e ele habitará. Aleluia. Isso quer dizer que na vivência, na experiência cristã, ele estará sempre presente. Ele é quem move a vida cristã. Ele é quem dirige a vida cristã. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que acontece no nosso meio é movido pela ação do Espírito Santo. É Ele quem revela, é Ele quem fala, é Ele quem glorifica Jesus, é Ele quem reveste a igreja, é Ele quem guarda a igreja, é Ele quem ensina a igreja, é Ele quem guia a igreja, é Ele quem protege a igreja, é Ele quem se faz presente no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. E você pode senti-lo aí nesta noite, aleluia. Quando você diz, eu sinto a presença de Deus aqui, e esta é uma ação do Espírito de Deus. Ele vai dizer, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar você. No capítulo 15 de Atos, naquela celeuma que foi criada por conta da circuncisão, depois que os apóstolos se reúnem em Jerusalém, com os presbíteros da igreja, os anciãos, eu gosto do texto quando eles terminam aquela discussão, eles dizem, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aleluia. Por que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Porque ele vos ensinará. Aleluia. Havia uma celeuma, é isso, é aquilo, e foi o Espírito quem guiou. Foi o Espírito quem ensinou. João 16, 13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É interessante pensar nisso porque o Espírito Santo no meio da igreja, é Ele quem nos protege contra heresias, por exemplo. Porque as verdades da palavra de Deus, elas nos são reveladas pelo Espírito Santo. Antes das técnicas de hermenêutica, antes das ferramentas da exegese, vem o Espírito Santo. Não vai adiantar eu conhecer todas as técnicas de interpretação de texto sagrado, se o Espírito Santo não me guiar. Se o Espírito Santo não me revelar as verdades mais profundas da palavra de Deus. É por isso que os sermões mais fervorosos, às vezes vêm dos homens mais simples, que nunca foram na faculdade, que nunca fizeram teologia, que não conhecem de técnicas de interpretação, mas têm relacionamento com Deus, os ouvidos estão atentos à voz do Espírito Santo e se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Ele quem vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus.
Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Não há dúvida de que nós precisamos sim conhecer técnicas de interpretação, fazer curso de teologia, seja doutor em teologia, seja mestre, seja tudo isso é maravilhoso. Mas se você tiver tudo isso e não entender que esta palavra não é de homem, esta palavra é de Deus, e que somente o Espírito de Deus pode nos revelar as verdades mais profundas de Deus, não adiantará. Você será apenas um doutor, um técnico, um filósofo. Nada mais do que isso. Aleluia. João 3:8. Ele está presente, o Espírito Santo está presente em nossa vida. Desde o momento em que nós aceitamos a Jesus. Aleluia. A obra que é feita na vida do homem é pelo Espírito Santo. Jesus disse em João 3:8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse isso a Nicodemos, que era necessário nascer da água e do Espírito, quando Nicodemos achava que o homem teria que voltar ao ventre da mãe para nascer de novo. Jesus disse: não é sobre nascimento físico que eu estou te falando, eu estou falando para você de um nascimento espiritual que é processado pelo Espírito de Deus. Por isso que no capítulo 16, versículo 8 disse: o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Portanto, nós não podemos ser crentes nominais ou denominacionais. Crentes de igreja que tenham a carteira de membro da igreja, que canta no coral, que faz parte do corpo de obreiros, que ajuda nas atividades da igreja. Não! Nós temos que ser homens e mulheres, conforme 2:4 de Atos, que tem uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser uma realidade em nós. É Ele quem dirige a nossa vida. É Ele quem comanda a nossa vida. Primeira João 3:24. Olha o que diz esse texto. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. Escute, isso aqui é muito, como diz os irmãos da Universal, é muito forte. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Quer conhecer alguém que é de Deus, de fato? Quer conhecer um verdadeiro crente? Um verdadeiro salvo em Jesus? Olhe se o Espírito de Deus está nele. Aleluia. Isso quer dizer que o Espírito Santo em nós é a prova cabal
de que Deus está em nós, de que somos uma nova criatura, de que somos um novo homem, uma nova mulher. Isso porque quando o Espírito está em nós, ele molda o nosso caráter, ele molda o nosso comportamento. É por isso que 5,14 de Gálatas fala do fruto do Espírito. Pode-se dizer que o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Todas aquelas facetas indicam que a nossa vida é movida não pela carne. Tanto é que o texto está no mesmo texto onde se discursa sobre as obras da carne. Uma vida que é guiada pelo Espírito de Deus é uma vida que não há espaço para as coisas da carne. Gálatas 5:22, desculpe. Mas o fruto do Espírito então quando o Espírito está em nós, vai ter em nossa vida amor, gozo, paz, amor. Pregamos sobre isso essa semana aqui. Gozo. O que é gozo? É o sentimento mais profundo de alegria. É um sentimento inenarrável, que não se descreve. É uma alegria que não se descreve. É um gozo profundo. Aleluia, glória a Deus. É o ápice da alegria, da satisfação. Paz, aleluia. Glória a Deus. E essa paz, ela independe das circunstâncias. O mundo pode estar desmoronando, tudo pode estar caindo, a enfermidade está assolando, problemas de ordem financeira, mas há lá na alma paz. Aleluia, aquele equilíbrio dos sentimentos. Essa paz, um certo cantor escreveu: talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, à procura de uma luz que nunca vem. Essa paz não precisa de isolamento. Eu vou lá para o meu sítio para ficar em paz. Essa é uma paz circunstancial. Obrigado, meu irmão. É uma paz que se reflete apenas no distanciamento do barulho, da agitação do dia a dia. Mas a paz da alma, aleluia, glória a Deus. Eu estou no meio de toda a confusão, mas estou em paz. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo, ninguém sabe o que fazer. Eu também às vezes não sei o que fazer, mas estou em paz, porque sou guiado por Ele. Eu sei que Ele tem uma porta aberta, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai operar. A minha vida pertence a Ele, eu estou controlado por Ele. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança estão presentes na vida de alguém que tem a vida cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Quando chega a esse nível é porque o caráter dele foi forjado, trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. A Bíblia tem um termo que é usado para uma pessoa que é controlada, guiada pelo Espírito Santo. É a expressão cheio. O que é cheio? Todo mundo sabe que cheio dá a ideia de ocupação de todo o espaço. Sim ou não?
todo espaço. Portanto, quer dizer que quando alguém está cheio do Espírito Santo, a vida dele está controlada, dominada pelo Espírito Santo. Aleluia. Por isso que não há lugar para pensamentos maus, não há lugar para fofoca, não há lugar para desamor, não há lugar para disse-me-disse, não há lugar para desonestidade, porque a vida está controlada. Todas as lacunas da vida estão cheias, estão ocupadas pelo Espírito Santo de Deus. O modo de pensar, a forma de tratar as pessoas, de andar, aleluia, de sentir, tudo está dominado pelo Espírito Santo do Senhor. O próprio Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Lucas 4:1 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Por que ele foi levado pelo Espírito ao deserto? Porque ele estava cheio. Quem é cheio é guiado, é levado, é conduzido. Glória a Jesus. Tem um livro de Benihim chamado Bom Dia Espírito Santo. Aquele livro está eivado de heresias, em primeiro lugar. Mas tem algumas coisas que são interessantes. Por quê? Qual é a conversa de Benihim naquele livro? É de que o Espírito Santo deve estar em nossa vida numa relação tão profunda de amizade, de intimidade. Por isso a expressão Bom Dia Espírito Santo. É claro que eu não vou me dirigir ao Espírito Santo dessa forma. Bom dia, Espírito Santo. Por mais intimidade que você tenha com Deus, você nunca deve esquecer que Ele é Deus. É como você tem uma amizade com uma autoridade muito grande. Mas espera aí. Por mais intimidade que você tenha, ele não deixa de ser uma autoridade. Então veja lá como você vai se dirigir a essa autoridade. Então, na minha vida na minha cabeça de crente quadrado, não dá para chamar o Espírito Santo de você. Deus de você. Intimidade. Intimidade tem entre aspas. Eu acho que quanto mais intimidade você tem, você deve reconhecer quem a pessoa é. Você não vê na Bíblia nenhum dos homens mais íntimos de Deus, tratando Deus em igualdade, tratando Jesus, o Espírito Santo, no mesmo nível. Não vai ver ninguém fazer isso. Ele é Deus, Ele é Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Tem uma música de Oséias de Paula que ele dizia: te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão para viver. Assim vai chamar Jesus de você, né? Num momento. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Eu não sei qual é a frase que ele fala. Tu mudou meu viver, foi tão grande a emoção, quando ouvi sua voz me falando de amor, e você me aceitou do jeito que eu sou. Agora, entenda, eu vim descobrir há poucos dias que essa música não foi feita para Jesus. Oséias cantou para Jesus, mas a música não foi feita para Jesus. A música foi feita, o autor da música fez para a esposa. Então eu posso até cantar aqui para minha esposa essa música, não tem problema. Mas está cantando para um hino que é para Jesus, para a esposa. Não, originalmente o hino não foi feito
para Jesus, foi feito para a esposa. Agora, Oséias foi quem quis dar de Jesus, dar essa ideia de uma relação com Jesus. Agora, eu não sou a favor de nem numa música chamar Jesus de você, nem o Espírito Santo. Agora, Benny Hinn quis dizer que a nossa intimidade com o Espírito Santo deve ser íntima. Nisso eu concordo com ele. Tão íntima que é ele quem leva, que é ele quem guia. Eu estou tão cheio dele, ele completa tanto, é ele quem domina tanto o meu pensamento, que é ele quem me leva aonde eu devo ir. Aleluia. Lembra da música? Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma, olha só, para ser, Senhor, tua para sempre, sim. A minha vida é tão dele. Os adolescentes aí na galeria, me ajude, por favor. Me ajudem. Minha vida é tão dele que meus pés só vão onde os santos podem ir. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai falar isso sobre alguns outros homens no Novo Testamento. Por exemplo, Estevão. Quando foram procurar alguém para ser diácono, disseram no capítulo 6, versículo 3 de Atos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Homens que se perceba que a vida deles é guiada pelo Espírito Santo. São homens conduzidos pelo Espírito Santo. Se, por exemplo, nós fôssemos hoje aqui escolher alguém desta envergadura, quem nós apontaríamos? Não é escolher alguém que é apto para ser diácono apenas. Não é para escolher alguém que saiba servir apenas, mas escolher alguém que tenha uma vida cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, levada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Quem nós escolheríamos aqui? Quem nós olharíamos aqui na igreja e diríamos: fulano é cheio do Espírito Santo? Veja o que é que Deus está exigindo de nós. Talvez você tenha pensado aí, talvez você ainda esteja procurando alguém aí. E se você ainda está procurando, é sinal de que está faltando homens e mulheres cheios do Espírito Santo na igreja. Procuraram homens que fossem cheios do Espírito Santo. Não era tarefa fácil ou era para aquela igreja? Era, porque eles encontraram 7 homens. Aleluia! Glória a Deus! E dentre eles é preciso destacar Estevão.
E tem um outro texto que vai comprovar que Estevão não foi apenas cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é ser aquela pessoa que vem aqui, que durante o culto pula, dança, e fulano foi cheio, que pregou naquele dia, abalou a igreja, e hoje o pregador fulano está cheio, o pastor está cheio, o presbítero fulano está cheio. Não. Como eu dissera antes, ser cheio do Espírito é ter uma vida onde não há lugar para mais nada a não ser para o Espírito Santo. É uma vida que é totalmente controlada pelo Espírito Santo. Você percebe isso nas atitudes dele, na forma como ele fala, na forma como ele se conduz, no comportamento dele. Eu mostrei para os irmãos aqui que tem uma vida cheia do Espírito Santo, tem uma vida cheia de gozo, de paz, de bondade, de longanimidade, de temperança. São pessoas equilibradas, são pessoas que vivem uma vida realmente de santidade. Santidade não é um discurso para ele, santidade é o estilo de vida dele. Aleluia. Em 7:55 de Atos diz: mas ele, falando do mesmo homem, que no capítulo 6, versículo 3 em diante, é escolhido como alguém cheio do Espírito Santo. Então ser cheio do Espírito Santo para este homem não era algo de momento, era a vivência dele. E Jesus cheio, não, o meu botou ali outro texto, 7:55 de Atos. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Perceba que um homem cheio do Espírito Santo é um homem que, mesmo sendo vituperado, apedrejado, não foi o medo que estava presente aqui, não foi o medo da morte que estava presente aqui, não foi a raiva pelos que lhe apedrejavam que estavam presentes. A única coisa que esse homem conseguia ver era a presença de Deus. Ele conseguia ter visão celestial enquanto estava sendo apedrejado. Aleluia, glória a Deus. É isso que caracteriza uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos orando para que a igreja em Periperi seja cheia do Espírito Santo, para que os pastores no setor sejam cheios do Espírito Santo, para que as irmãs sejam cheias do Espírito Santo, para que as crianças sejam cheias do Espírito Santo, para que os adolescentes, os jovens sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículos 19 em diante, surge a igreja de Antioquia, que é uma igreja fundada por irmãos de Chipre e de Cirene. Quando a igreja começa a florescer, as notícias chegam a Jerusalém. E o versículo 22 em diante diz assim: e chegou a fama destas coisas
aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem para lá? Barnabé. Quem era esse Barnabé? Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu. Ele era homem que? Cheio do Espírito Santo. Veja que o crivo da igreja para escolher pessoas, desde lá dos primeiros capítulos do livro de Atos, é que sejam homens cheios do Espírito Santo. Homens cuja vida é controlada, é guiada. Uma irmã, alguns irmãos têm me procurado na igreja para dizer, por exemplo, pastor, eu não quero mais ficar em tal cargo. As pessoas pensam, por que não quer? Não, por causa disso, não me sinto bem. Está acontecendo esse problema. Por que fulano é assim? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem foi que disse para você que seria tudo às mil maravilhas? Quem foi que disse para você que para você fazer as coisas de Deus é para você estar bem? Que a obra de Deus está condicionada ao meu bem-estar? E é interessante que quando essas pessoas estão fazendo alguma coisa para Deus, elas dizem, Deus foi quem me colocou. Mas quando é na hora de sair, a opinião de Deus não importa. Porque o que fala mais alto é o seu bem-estar. Não é assim uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aliás, na Bíblia, homens guiados pelo Espírito Santo vão sempre estar em lugares que eles não gostariam de estar. Fazendo coisas que eles não gostariam de fazer. Vivendo com pessoas que ele não gostaria de viver. Uma vida que é guiada pelo Espírito Santo, que é controlada pelo Espírito Santo. Quando eu digo controlado, não é aquela coisinha, eu senti de Deus. Veja que a sentença já está errada. Eu senti. O eu está na frente aí. Eu senti. Aí fala de Deus para poder dar aquela áurea, né, de espiritualidade. Eu senti de Deus. Não é assim na vida cristã. Na vida cristã, quem guia é o Espírito Santo. Quem controla é o Espírito Santo. Quem comanda é o Espírito Santo. Quem fala é o Espírito Santo. Quem revela é o Espírito Santo. Quem diz se você vai ficar é o Espírito Santo. Quem diz se você vai ter que sair é o Espírito Santo. Saiba que não é a sua vontade, é a vontade dele. A vontade dele está sobre a sua vontade. A vontade dele está sobre o seu bem-estar. Que Deus em Cristo nos abençoe.